Bom dia, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz de Jesus. Celebramos Jesus no primeiro domingo do mês, glorificando o nome dele, dando graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, porque estamos vivos e somente os vivos louvam o nome do Senhor. A Ele toda glória e todo louvor. Aplaudam o nosso Deus, louvor e gratidão pelos seus poderosos feitos. Amém, Senhor, e amém. O tema do nosso culto hoje é: dependa de Deus. Dependa de Deus. Em tudo, nas pequenas, mínimas coisas, aquelas insignificantes que você julga que não precisa depender de Deus, que você pode tomar a sua decisão. Dependa dele nisso também. Amém? Josué 9, 14 e 15 diz assim: os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. Entretanto, não pediram o conselho do Senhor. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade israelitas confirmaram esse juramento. Veja bem que os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus. E isso, lendo assim, não há importância alguma. Mas aí ele diz, não pediram o conselho do Senhor para provar o alimento. E os demais da comunidade israelita confirmaram a aliança de paz que Josué fez com o inimigo. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus de poder, Senhor da glória, oh, como temos muito do que aprender, Pai, a ser filhos e obedientes em Tua presença. A Tua palavra, Senhor, nos refaz, nos molda, Senhor, para glorificar o Seu nome, para andarmos em santidade e em total obediência. Então ensina-nos, Senhor, o caminho que devemos andar. Ensina-nos, Senhor, dai-nos instruções, porque somos Seus filhos e queremos fazer toda a Sua vontade. Queremos glorificar o Teu nome, a Tua pessoa, a pessoa do Teu Espírito Santo, com o nosso caminhar, com o nosso andar, o nosso proceder, o nosso agir, com os nossos sentimentos, com os nossos corações, com as nossas mentes, com o nosso olhar, Pai. E precisamos de Ti, que nos oriente e que nos dê instruções, como nesta manhã estás fazendo. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Josué fez uma distinção entre coisas importantes que carecem de oração e coisas insignificantes, óbvias, que não é preciso consultar a Deus. Então esse texto mostra a fraqueza da sabedoria humana. Então nós devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Nós devemos aprender a consultar a Deus, mesmo nas pequenas coisas da vida. E isso eu acredito que passa. Nós não temos esse discernimento. Opa, mas peraí, fulaninho está me chamando para almoçar com ele. Quem é fulaninho? Como que eu vou fazer parte da mesa dele? Deixa eu ver se o meu Deus aprova isso. O cristão,
ele pergunta e Deus responde. Há sempre o perigo da autoconfiança, sabe, aquele nada a ver. Nós não podemos ser cristão do nada a ver. Nós somos um povo separado. Somos chamados à obediência. Somos servos santos e o santo não se mistura com o profano. E isso é óbvio. Aquele que confia no seu próprio coração, ele é insensato. Vamos ver em Provérbios 28, 26. Quem confia apenas em si mesmo é insensato. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Às vezes existem irmãos que são muito letrados, têm 2, 3 faculdades, ao menos uma, e já acha que sabe de tudo. É o Senhor, a Senhora da verdade, que sabe falar muito bem, mas nossa, quando abre a boca, tira suas conclusões próprias do que não está escrito na palavra. Vejamos alguns exemplos. Ló, por exemplo, o sobrinho de Abrão, escolheu as campinas do Jordão e foi morar com a família na cidade de Sodoma, cujos habitantes eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, Ló preferiu as campinas. Não importava para ele se lá tinha homens maus, se tinha corrupção, mas o seu tio, Abraão, ele ficou em outro território, aonde não havia uma campina verde, nem uma cidade fortificada. Mas Ló preferiu ficar neste lugar com habitantes maus e grandes pecadores por causa da prosperidade. Então lá ele perdeu todos os seus bens, porque quando o Senhor decidiu, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, salvou somente a vida dele. Enviou os anjos dele, tira a descendência de Ló de lá, Ló e toda a sua descendência. Mas ali, os genros não quiseram ir embora, as noras não quiseram ir embora, quiseram ficar no local de prosperidade, porque não sabia que já tinha sido determinada a destruição. Então ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua mulher, que virou uma estátua de sal, seus genros e a sua honra. Ele perdeu a sua honra, porque ele ficou sem nada. Muitas vezes vamos para o território do inimigo, porque achamos bonito, agradável, passamos até a imitá-los, obedecendo os seus deuses, passando a adorá-los, ao invés de expulsar os inimigos e reprovar suas obras, abraçamos as suas obras de consumada derrota e praticamos. Muitas vezes nós somos convidados a ir em um certo lugar, chegando lá nós, nossa, ficamos assim como quem sonha, olhando aqueles procedimentos iníquos e profanos e achamos uma beleza, ficamos enfeitiçados. O que acontece? Abraçamos as obras de consumada derrota e passamos a praticá-la. Por que isso? Porque não estamos dependendo 100% de Deus. E Abraão? Abraão passou 13 anos em silêncio. 13 anos. Agar deu à luz a Ismael, e Abrão, naquele tempo ele ainda era Abrão, tinha 85
86 anos. Quer ver? Gênesis 16, 15 até o 16. Olha, Agar deu à luz um filho de Abrão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Nenhum aparecimento naquele tempo, nenhum aparecimento do Senhor, nenhum altar erguido, nenhuma tenda, nenhum sacrifício. Foram 13 anos em branco, sem nada, nada. Depois de 13 anos, Deus lhe aparece e lhe diz, Gênesis 17, de 1 a 5. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Depois de 13 anos, ele apareceu e falou: anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, sereis pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Mas o importante disso tudo é o que ele disse: anda na minha presença. Deu tudo ruim, Deus não fala mais comigo, eu não ouço mais a voz de Deus, acho que Deus não está nem aí na minha causa, por mim, por minha família, por minha vida financeira. Deus não está nem aí pelo desafio que está diante de mim. Deus não está nem aí pela justiça que está correndo aí, com os processos que são movidos contra mim. Oh meu Deus, cadê Deus que eu não vejo Deus? Anda na minha presença e ser íntegro. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer com isso? Confia em mim, creia em mim, o que eu falei, eu cumprirei. Eu não preciso da tua ajuda, do teu jeitinho corrupto, eu não preciso. É você que precisa da minha ajuda. É isso que ele fala à igreja. Amados, não procure sarna para se coçar. Não cutuque a onça com a vara curta. Não entre no território do inimigo, porque isso vai te tirar da presença de Deus. E você perderá o seu socorro divino. Não queira ser como os filhos de Caim, achando tudo é lindo, é só festa. Olha só, eles são felizes. Felicidade transitória que está passando, porque o nosso Deus está retornando. Não queira ser julgado juntamente com as nações inimigas pelo julgamento do Criador. Mas eu nasci para ser infeliz. Você está sendo infeliz porque Jesus não é a tua suficiência. Porque se fosse, você não estaria se sentindo infeliz. Você não estaria chorando à toa. Porque ele diz na palavra dele: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. A Bíblia é a bússola para você chegar
no teu porto desejado. E o seu porto desejado tem que glorificar a Deus, porque se é para onde você quer, você só quer tirar, como dizem por aí, onda, para dizer que você é abençoado, ó, esquece. Isso não vai se cumprir na sua vida. Então não queira ser como os filhos de Caim. Isso certamente acabará mal, muito mal. Não tenha inveja deles, do que eles têm, e nem queira imitá-los, porque esse é o processo. Quando você se junta com eles, mas fulano ganha tanto, eu faço tudo certinho, eu ganho menos. Nossa, por que ele ganha tanto? Por quê? Eu também quero aquela prosperidade dele. Irmãos, contente com o que vocês têm. Nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos proporcionou para viver, e ponto. Porque nunca vai faltar nada, não vai faltar o teu pão, não vai faltar o teu ganho, não vai faltar a tua roupa. Ele sustentou um povo 40 anos no deserto, a sua sandália não gastou, a sua roupa não puiu. Oh meu Deus, ele deu maná dos céus, ele é o Deus da provisão. E aonde é que você está sentindo sem a provisão de Deus? Se entra na tua casa, você tem o que comer. Se você abre a porta do seu guarda-roupa, tem lá roupa para você vestir. Se você tem calçado para calçar. Qual é o teu problema? Quer ser como os filhos de Caim? Os filhos de Caim, a vida deles são transitória. E eles não suportam ficar sem a redonda, gelada, litrão, Danone, seja lá o inferno que for. Eles não suportam ficar sem aquilo. Aquilo é o combustível da vida dos filhos de Caim. Daqui a pouco você os inveja, está lá junto com eles, fazendo parte do litrão, do Danone, do quinto dos infernos lá que eles tomam. Porque ali a felicidade deles é transitória. Então eles têm que estar, como se fala, alguém que quer aparecer, né? Aparecer para o outro, né? Olha, eu tenho, você não tem. Você é crente, vive nesse mundinho de Bíblia aí, vem pro meu mundo. Oi? Gostam, essa é a palavra, gostam de ostentar. Quando o nosso Deus voltar. E nós aqui estamos nos preparando para aquele dia. Nós aqui estamos nos preparando para o encontro com Jesus. Nós estamos nos preparando porque não há mais tempo de viver como crentes que ostentam, que querem ostentar e falar que são abençoados, mas que às vezes na geladeira não tem nem água para beber, mas querem chegar na igreja em cima do salto para aparecer. Porque querem ser melhor do que os outros irmãos. Já não se vive o evangelho, sabe como? Olha, irmão, você não tem, mas eu tenho, toma um pouco aqui. Já não se vive mais esse evangelho de comunhão dos santos. Não vive. Vive o evangelho, eu tenho. Aquele ministério ali, as pessoas são tão humildes. Nossa, deve estar debaixo de maldição. Quem está debaixo de maldição é você, irmão, que fala uma besterol desse. Você é que está debaixo de maldição, que ainda não descobriu, ainda não te foi revelado, ainda não teve um encontro real com Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, jamais sairia esse besterol da tua boca. Porque Jesus andou nos lugares mais pobres desta terra. E foi lá e resgatou os seus, e abençoou os seus, e disse: vai embora, meu filho, vá, a sua fé te salvou, vai em paz, não peques mais. De maneira nenhuma ele disse: vou encher sua conta bancária de 1 milhão, só se for 1 milho bem grande. 1 milhão, porque eu nunca vi isso se cumprir na minha vida, eu acho que ninguém aqui também.
Se você não trabalhar, não estudar, não trabalhar, não se esforçar, não tiver uma boa administração, não souber guardar, você não vai ter nada. Nada. Mas vamos voltar, né? Eu me animei. Então, no final disso, você vai adorar os deuses deles. E muito cristão estão adorando o dinheiro. Ao invés de você expulsá-los, você o adorará. E isso será uma consumada derrota. Você se junta, sabe o que Jesus falou? Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta espalha. Então, quando você não é com Deus, você espalha. Vai lá para o campo, do campo da iniquidade, praticar as obras dos filhos de Caim. Depois chora. Depois chora. Mantenha-se firme a tua confissão. Seja crente valente, com o escudo na mão. Você é selado para a vitória, para aquele grande dia. Anda na presença de Deus. Pedro, quando Jesus decidiu ir para a cruz, Pedro o reprovou. E sem consultar Jesus, ele não consultou a Jesus, ele foi logo falando, sabe, aquele apressadinho em falar. O Senhor o expôs a uma situação complicada e é duramente repreendido pelo Senhor. Gibeão quer dizer pequeno monte, e nos alerta contra as pequenas coisas que nos impedem de andar com Deus. Sansão, um homem mais forte do Antigo Testamento, foi vencido por uma mulher, de cujo nome significa, vocês sabem qual era o nome da mulher que Sansão tanto adorou, não sabe? Dalila. Sabe qual é o significado do nome dela? Fraqueza. Então, as pequenas coisas podem nos impedir de viver uma vida cristã normal. Dalila era uma fraqueza. Então, tenha cuidado com a tua vida. Josué fez alianças com os gibeonitas de poupar-lhes a vida. Lá no texto base que nós oramos, sem consultar a Deus. Ele não consultou, Senhor, eu posso fazer? E era óbvio que não. Ficou preso a uma aliança que jamais deveria ter feito. Sofreu sem poder tirar o jugo de sobre ele e do seu povo. E se aquela geração tivesse atendido a palavra de Deus, teria expulsado esse povo. Deuteronômio 7, de 1 a 5. Olha isso. Quando o teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, Ele próprio expulsará diante de ti nações muito mais numerosas do que tu, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Olha que eles queriam provar da comida dos heveus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Tu as derrotarás e as sacrificarás como malditos. Não estabelecerás com ela qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o teu filho, pois desse modo o teu filho se afastaria da minha pessoa,
para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Veja, Deus não falou para Josué fazer paz com aquele povo. Deus não falou nada disso para ele, e nem comer da comida deles. E isso se arrastou. Josué morreu e teve que levar esse jugo sobre ele, por não ter consultado o Senhor em pequenas coisas. Ele estabeleceu paz com o inimigo e comeu da comida do inimigo. Esses inimigos que foram preparados foram um laço para os pés do povo de Israel, e os seus deuses acabaram seduzindo o coração do povo. Eu tenho um amigo que ele é legal, nossa, ele é gente muito boa. Sabe uma coisa? Ele só não é crente, ele só não lê a Bíblia, ele só não tem uma vida de oração, mas ele é legal, gente boa, ó, gente muito boa. Ele vai te seduzir, ele vai te seduzir, ele vai seduzir o teu coração e vai te levar a adorar o Deus dele. E não se estribe, não estribe o teu coração na bondade de ninguém que não confesse a tua fé, porque você é separado por Deus. É mais fácil quem está lá no fundo puxar o que está em cima para baixo, do que o que está em cima puxar o que está embaixo para cima. O que está embaixo está rodeado, está inflamado de trevas e escuridão, e é um peso muito grande. E você não foi mandado para ali. Então ele é pesado para você trazer para cima. É mais fácil ele te puxar para baixo. Pode ter certeza disso. As consequências de deixar de ouvir a voz de Deus nos leva de mal a pior. A desobediência é um sinal evidente da decadência da nossa geração. Nós estamos vivendo esse momento de igrejas vazias. Ninguém quer saber mais de cultuar a Deus, ninguém quer saber mais de se santificar e de obedecer, e o seu dia a dia é profano, profano, profano ao Espírito da graça de Deus. A única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade justa é voltar-nos para os preceitos da palavra de Deus, que ensinam a necessidade de o povo de Deus obedecer a sua palavra. Não tem meio termo, não tem jeitinho. É a palavra diz. Poxa, ele me ofereceu, eu acho que isso é bênção de Deus na minha vida. Vai lá, se não é um laço para te enredar. A desobediência produz morte e perdição, mas a obediência aos preceitos divinos resulta em segurança e confiança. Você tem que confiar na palavra. Alguém na tua casa tem que estar na brecha. Alguém na sua casa tem que confiar 100% no Senhor e na sua palavra, e que esse alguém seja você, porque é você que está aqui ouvindo. É você. Não abra mão de ser obediente. Não abra mão da tua confiança com Deus, ainda que o seu parceiro ou sua parceira diga: mas também aí também já é loucura demais. Loucura
Para eles, para você não. Para você é poder de Deus. Mantenha firme, não abra mão, porque Salomão se perdeu nessa. Ele foi lá, casou com outras mulheres que não era do arraial de Deus, e ele se corrompeu, e ele se inclinou a deuses estranhos, e ofereceu sacrifício àqueles deuses, armadilhas. Chegam ao ponto de dizer, até quando se envolve com uma mulher, aí umas Dalilas da vida, que Deus não existe mais. Então, ei, alto lá, Jesus está presente. Ele é o Senhor da tua vida. É Ele quem cuida de você, da tua descendência, do teu dia a dia, da tua caminhada. É Ele que cuida da tua vida no mais denso perigo. É Ele que cuida da tua vida quando alguém vem te afrontar. Acha que eu não recebo afronta? Praticamente todos os dias eu abro meu celular, lá está lá alguma coisinha, alguma espetadinha. Eu falo, vai de reto, Satanás. Tu não tem parte comigo. Quem comigo não se ajunta, espalha. Mas não abra mão da tua fé. Porque você tem vizinhos que te afrontam. Eu também tenho. Nós temos. Calma. Deus emudece os nossos inimigos. E pelo mesmo caminho que eles vieram, por 7 ele fugirá da nossa presença. Sejam obedientes, obedeçam, creiam que Deus faz infinitamente mais daquilo que você peça ou pense, segundo o poder dele que gera aí na tua vida. Quem é que está te desafiando? Qual é a prostituta espiritual que está desafiando a tua casa e a tua família? Eis que depressa o Senhor cala e emudece esse incircunciso e imundo. Ele depressa, ele vai dar um fim nessa história. Ele depressa, ele mete a espada na cabeça e corta e aniquila todo o mal. Aquele que se levanta diante de ti, cairá diante de ti. Tão somente obedeça, sejam firmes na tua convicção, não abra mão da palavra do Senhor, não abra mão da tua confiança, porque ela tem grande galardão, e o final da história é vitória do povo de Deus. Amém? Amém? Aqueles que obedecem a Deus vivem seguros, tranquilos e sem temor do mal, mesmo cercados por um mundo violento. O próprio Deus se torna seu muro de proteção. Que coisa mais maravilhosa que isso? Você pode não ver Deus, mas você sabe, porque você anda na palavra, porque a sua lamparina está cheia, que Ele é o teu muro de proteção. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. A recompensa para aqueles que tampam os ouvidos à voz sedutora dos pecadores, dos filhos de Caim, a fim de ouvir e obedecer os preceitos divinos, é que eles são, sabe o que você é? Por você tampar os seus ouvidos a voz sedutora dos pecadores, dos filhos de Caim, dos convites de grandes alaridos, de festa, de risos, de bebedeiras, de profanação do santuário de Deus, que é o teu corpo, que você está seduzindo, sendo sendo instrumento para seduzir outros ao erro, como você já caiu. Mas aquele que tampa os ouvidos para tudo isso, ele é chamado por Deus, sabe de quê?
carvalho de justiça. Vocês são carvalhos de justiça para o nosso Deus. É através da sua vida é que a sua família se mantém de pé. É através da sua vida que você vai dar testemunho por onde você anda, que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro. Vocês são carvalho de justiça. E quanto àqueles que se desviaram, ore por eles, porque eles foram levantados para serem carvalhos de justiça. No entanto, estão sendo instrumentos de Satanás. Mas eis aí, a hora da oportunidade. Ainda não subimos, então nós temos o poder de orar e interceder como carvalhos de justiça por estes irmãos que se desviaram-se da verdade, usando a sua inteligência, achando que pode e não pode, porque não são dependentes de Deus, ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Então, oremos por eles, para Deus trazê-los de volta ao seu aprisco, porque o bom pastor ama as suas ovelhas e ele não abandona nenhum. Mas, lamentavelmente, aqueles que se desviam, eles são disciplinados, corrigidos e muitas vezes açoitados. E uma vez que cai na mão do Deus vivo para a disciplina, não tem oração nessa vida que os tire da mão do Todo-Poderoso. Amém? Por isso, carvalhos de justiça, fujam da morte, escolham a vida. Gênesis 4:7 diz assim, eu já estou terminando. Esse versículo o Senhor falou com Caim, quando ele levou a oferta dele junto com o irmão dele Abel, e o Senhor não gostou, não aprovou da oferta de Caim. Porém o semblante de Caim caiu e ficou cheio de malignidade, e o Senhor encontrou com ele e disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo, vencê-lo. Você tem esse poder de falar assim, não ao pecado, ainda que seus sentimentos brotem águas que dá um certo engano no teu coração. Você é conhecedor da palavra, e mesmo que nasça em você uma sede de vingança, a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Ele. Eu não me vingarei. Caim se vingou, matou o seu irmão. Ele não resistiu, ele foi avisado por Deus. Cabe a ti dominá-lo. Não é fácil dominar o pecado, mas quando você aprende a dominar uma vez, você domina a segunda, a terceira e a quarta. E tem uma coisa, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, tenha cuidado para que não caia. Então, cabe a ti dominá-lo. Esse é o recado de Deus. Evita as consequências funescas de deixar de ouvir a voz de Deus. O Senhor propõe para você hoje, nesta manhã, agora mesmo, a salvação e não a perdição. E qual será a sua escolha? Dependa de Deus. Ande na sua presença. Amém? Feche teus olhos.
Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pelos seus maravilhosos feitos, de como o Senhor tem cuidado de nós, de como o Senhor envia a tua palavra para que andemos na tua presença. Pai, este domingo foi mais um domingo de aprendizado na tua presença, de fortificar a nossa vida de comunhão contigo, com nossos irmãos, na tua casa, Senhor, glorificando o teu nome e cada dia mais, Pai, parecendo mais e mais contigo. Obrigado, ó Deus, pela excelente oportunidade, Pai, de sermos honrados pela tua presença e de sermos honrados com esse grande privilégio de aprender a tua palavra. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todo o teu sustento, todo o seu cuidado, de toda a vitória que vem sobre nossas vidas, porque o Senhor nos fortalece em meio à luta, mas quando somos obedientes, somos, Senhor Deus, carvalhos de justiça do nosso Deus. O Senhor nos dá a vitória. Andamos na palavra, e se andamos na palavra, não temos do que temer. Graças te damos, pedimos uma semana vitoriosa em nossas vidas, a nossa família coberta pelo teu manto sagrado, mais uma vez, Senhor, e voltaremos, ó Deus, na próxima semana, para louvor e glória do teu nome, e a igreja diga amém e amém. Levante a tua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que ouve, obedece aos preceitos divinos e que é carvalho de justiça na terra, diga amém, amém e amém. Graças